Você sentiu a vontade de falar sobre Jesus, mas algo te travou? A boca parece que queria abrir, mas o medo foi mais forte. O coração queimava, mas a mente dizia: você não vai conseguir. Se isso já aconteceu com você, saiba que você não está sozinho. Muitos cristãos sinceros sofrem com esse dilema nos dias de hoje. Querem ser usados por Deus, mas se sentem despreparados. Querem falar, mas sente que vão falhar. Talvez você até sentiu vontade de evangelizar alguém, mas não sabia por onde começar ou o que falar. E isso é mais comum do que você imagina. Porém, Jesus já sabia dessa questão. Na verdade, ele preparou seus discípulos muito antes de passarmos por esse tipo de situação. E sabe o que Jesus falou para eles? E como isso se aplica nos dias de hoje? Bom, fique comigo até o final desse vídeo, porque hoje vamos ver essas questões e algumas outras. Bom, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso quadro Fé na Prática. Lá no livro de Mateus, no capítulo 10, dos versículos 19 ao 20, Jesus nos fala: E quando entregarem vocês, não se preocupem quanto a como ou o que irão falar, porque naquela hora lhe será concedido o que vocês dirão. Afinal, não são vocês que estão falando, mas o Espírito do Pai de vocês é quem fala por meio de vocês. Essas palavras foram ditas no momento que Jesus envia os discípulos para uma missão missionária. Mas perceba, ele não escondeu as dificuldades. Ele foi real. Ele alertou que seriam perseguidos, rejeitados, entregues, e mesmo assim os enviou. Por quê? Porque a missão não dependia da capacidade humana de fazer algo, mas da presença de Deus que estava com eles. E essa é a chave para entender o que Jesus estava dizendo. Não é sobre a sua capacidade, é sobre a presença do Espírito de Deus que age em você. Jesus não nos promete um conforto, ele promete a presença. Assim como diz João 16,33, no mundo tereis aflições, porém tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Vivemos em um mundo onde ser cristão pode gerar críticas, olhares tortos, piadas e até mesmo cancelamentos. E, por conta disso, muitas vezes acabamos nos calando. A vergonha, o medo, a insegurança são algumas dessas barreiras que nos impedem de cumprir a nossa missão. Mas a promessa de Jesus, na qual lemos no nosso versículo inicial, persiste até hoje, onde ele diz: naquela hora será concedido o que vocês dirão. O Espírito do Pai, o Espírito Santo, é quem fala por nós. A boca pode até ser sua, mas quem vai utilizá-la vem lá do céu. Em Atos, no capítulo 1, versículo 8, é nos dito: mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão as minhas testemunhas. E aqui entra algo que precisa ser entendido com uma certa profundidade. Nós não fomos chamados para convencer alguém com argumentos perfeitos, mas sermos canais vivos de uma mensagem viva e poderosa por si só. É o Espírito Santo que convence, é Ele quem toca, é Ele quem transforma e quem direciona as palavras no momento certo. Você não precisa saber tudo, só precisa estar cheio do Espírito Santo. Em 1 Coríntios, no capítulo 2, versículo 4, é nos dito: a minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder. Talvez você diga: mas eu tenho medo de falar e errar. E Jesus já sabia disso. E é por isso que ele nos deixou essa promessa. A questão é: você tem buscado se aprofundar no seu relacionamento com o Espírito Santo? Porque o Espírito Santo fala por quem anda com ele. Ele deseja habitar, não apenas uma visitinha rápida. E em Gálatas 5,25 nos fala: se vivemos pelo Espírito, também andamos pelo Espírito. Existe uma geração inteira que está silenciada, não por falta de fé, mas sim por conta do medo. E o medo é alimentado quando a fé é negligenciada. Por isso, é urgente voltarmos a um lugar de intimidade. Urgente voltarmos ao secreto, à palavra, à oração, ao relacionamento com o Espírito. Jeremias 29,3 nos fala: vocês me buscarão e me acharão,
quando buscardes de todo o vosso coração. Bom, vamos por um exemplo prático do dia a dia. Pense que você está em um ônibus ouvindo a sua música e percebe que a pessoa ao seu lado está chorando discretamente. Tudo dentro de você diz para você não se meter, mas uma voz suave te impulsiona a perguntar: está tudo bem? Você se apresenta, diz que é cristão e que sentiu no coração de perguntar. A pessoa então desaba, conta tudo o que está vivendo e você, mesmo sem ter planejado nada, começa a dizer palavras de conforto, consolo e esperança. E ao final de tudo, essa pessoa olha os seus olhos e diz: era tudo isso que precisava ouvir hoje. O ordinário vira extraordinário quando o Espírito Santo age. Em Lucas 12:12 nos fala: porque o Espírito Santo lhe ensinará, naquela mesma hora, o que vocês devem dizer. Esse tipo de situação acontece quando temos uma sensibilidade espiritual. Não se trata de ser perfeito, mas sim sobre estar disponível. Deus não procura especialistas, mas corações dispostos a fazer parte do plano. Quando Deus assume, até mesmo o mais tímido vira um dos melhores pregadores. 2 Timóteo 1,7 nos fala: porque Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, amor e moderação. Não tenha medo de se posicionar. Não tenha medo de declarar: eu sou de Jesus. Você não foi chamado para ser invisível, mas sim para brilhar. E essa luz que brilha é Deus dentro de você. E, acima de tudo, não tenha vergonha por quem morreu por você. Lá em Romanos, no capítulo 1, versículo 16, nos fala: pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Você pode até pensar: e se eu travar? E se eu não saber o que responder? E Jesus já te respondeu. Lá quando ele diz: naquela hora lhe será concedido o que vocês dirão. Confie no Espírito, ele sabe o que precisa ser feito. Ele sabe como tocar cada coração. Bom, esse vídeo vai ficando por aqui. Espero que tenha gostado. Compartilhe com alguém que precisa ouvir isso. Vejo você numa próxima e até mais. E que Deus te abençoe grandemente.